Olá, bem-vindos à terceira parte da nossa aula, onde a gente vai abordar um pouco os bancos de dados NoSQL, os tipos de bancos de dados NoSQL, e a gente vai fazer também alguns exercícios práticos para a gente poder entender aí a diferença entre os bancos, especialmente a diferença entre os bancos relacionais. Tá? Bom, eu começo agradecendo ao professor André Santanquet, ao professor Júlio, Ricardo, ao professor Lucas Batista também pelas contribuições, tanto nos slides quanto nos exemplos. Bom, o banco de dados NoSQL são aqueles bancos que não são estritamente relacionais, né? A gente já discutiu um pouco isso na aula anterior. E existem vários tipos aí, e esses tipos normalmente estão interessados em resolver um problema específico. Tá? Então a gente tem banco de dados de objetos, por exemplo, que tem o objetivo de armazenar objetos aí dos programas, né? Vamos pensar no nível de orientação a objetos, você quer armazenar aquilo, né? E depois conseguir restaurar aquilo de maneira simples e rápida. Tem banco de dados de documentos, que a gente vai falar um pouco, que também vai fazer alguns exercícios, tá? Que são bancos de dados aí baseado no modelo hierárquico, né? Onde você tem basicamente chaves e valores ali, aí você tem um esquema bastante flexível. Você tem o próprio banco de dados de chave-valor, você quer guardar realmente uma chave, um valor, fazer uma operação muito rápida, a gente vai ver um banco aqui também. Tem banco de dados de grafos, onde o objetivo é ter o modelo fundamental, como sendo um grafo. Existem alguns modelos de grafo, a gente vai falar isso aqui também. A gente tem o banco de dados orientado à família de colunas, onde a gente tem, na verdade, uma espécie de inversão, né? A gente tem uma chave, e essa chave leva a um conjunto de tabelas, digamos assim. Essas tabelas seriam as famílias, e você tem as colunas ali dentro. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E tem os bancos de dados multimodelos, que agora estão realmente em alta. Quer dizer, são bancos onde você consegue ter não só um tipo, você não tem só um modelo lógico, digamos assim, mas você tem mais de um modelo ali, você consegue inclusive fazer consultas que correlacionam esses dados de maneira integrada. Tá? E tem especializações bastante pontuais, como por exemplo o banco de dados de séries temporais, que são bancos que querem realmente resolver o problema, ou focar no problema de séries temporais. Tá? Existem outros tipos, tá? Eu deixei aqui um link para quem quiser pesquisar também. Não seriam outros tipos, mas acho que mais no sentido de séries temporais, né? Com o mesmo objetivo de séries temporais, de resolver problemas pontuais, talvez de uma empresa, de um contexto específico. Mas esses outros aqui são aqueles que têm um propósito um pouco mais geral e se aplicam aí a mais áreas, né? Do que essas soluções pontuais. Bom, eu estou trazendo aqui o site DB Engines, o ranking agora de julho de 2020, tá? Para poder mostrar para vocês, no universo aqui de 358 sistemas de banco de dados, né? A gente tem aí no topo os mais... a construção desse ranking é bem interessante, tá? Vamos dar uma discutida, vamos lá nesse site e a gente dá uma discutida em cima disso. Ele até fala aqui, por exemplo, sobre o método de calcular, tá? Quem quiser depois pode dar uma olhada, é bem interessante. Eles usam Google Trends, eles usam menções no Stack Overflow, enfim, uma série de métricas para poder chegar a esse score aqui. Eles fazem essa atualização mensal de quais são os bancos aí que estão em alta e como é que tá, quem é que está realmente caindo, a comunidade que está declinando um pouco, né? As comunidades novas estão surgindo, então é bem interessante acompanhar isso aqui. Então você vê que aqui nas primeiras posições, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, você tem bastante bancos de dados relacionais, né? Inclusive alguns, digamos assim, principalmente relacionais, mas que já tem multimodelos. Então você já consegue hoje na versão mais nova do MySQL, por exemplo, colocar uma coluna que na verdade é um documento, né? Ou um conjunto de documentos. Tá? Então essa questão dos multimodelos realmente vem com uma tendência muito interessante. Isso aqui é para vocês começarem a ter um contato com as instâncias mesmo dos tipos de NoSQL. Tá? Então a gente tem aqui só um banco basicamente de chave-valor. Né? No fundo a gente vai falar sobre o Redis, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, mas ele é multimodelo, né? Você consegue fazer outras coisas, você consegue representar outras coisas no Redis. Mas ele vamos dizer assim, essencialmente chave-valor. Tá? Você tem o próprio Cassandra, que é um banco de dados orientado a colunas, que é bastante famoso, a gente vai falar bastante dele também, vai fazer alguns exercícios, tá? Mas basicamente você começa a perceber que no top 10 de banco de dados você não tem mais o domínio do relacional. E isso é uma coisa importante, segundo aquilo até que a gente viu na aula anterior, né? Bom,
Existem outros bancos aqui também, por exemplo, a gente tem uma série de bancos que são voltados para busca mesmo, né? O Elasticsearch, por exemplo, surgiu aí em cima do Apache Lucene, que é um indexador para você fazer busca de texto e tudo mais, e no fundo ele acabou virando um storage também, então você já usa o Lucene em cima dos dados que você armazena, né? Então virou uma espécie de categoria que é uma Search Engine, então ele não é só um banco de dados de documento, ele também é uma Search Engine, né? Tem outros bancos, por exemplo, o próprio Neo4j aqui é o primeiro banco de grafos, né, na lista aqui, pelo menos é o mais famoso, digamos assim. Você tem HBase, você tem o próprio BigQuery do Google, né, então é realmente muito interessante. Tem outras ferramentas de busca, né, o banco de dados, como o Solr, por exemplo, enfim. Então é uma lista muito interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhada, que vocês comecem a se ambientar nessas questões, e principalmente para conhecer os tipos e como é que, digamos assim, como é que eles se comportam ao longo do tempo. Existe uma tendência, né, digamos assim. Então você vê que, por exemplo, pensando nas instâncias, deixa eu voltar aqui, a gente tem hoje, lá no DB Engines, 358 bancos de dados, né? 141 são bancos de dados relacionais, né? Ou seja, ainda é uma maioria relativamente grande, né? Mas considerando todos os outros, o banco de dados relacional não é mais a maioria. Tá? E se a gente for olhar ao longo do tempo, isso é uma coisa recente, aí de 5, no máximo 8 anos. Tá? Então é algo que a gente tá passando por essa transformação. Né? A gente vai discutir um pouco do que causa isso, quais são os benefícios que a gente tem para cada um dos bancos, o que você tem que abrir mão quando você decide usar um deles e coisas do tipo. Tá? Eu acho esse gráfico muito interessante, ele é também do DB Engines, eu deixei o link aqui, eu vou até clicar para a gente navegar um pouco. Aqui embaixo, ó, eles deixam a tendência desde 2013, que é quando começou o ranking, né? Então você vê, por exemplo, a ascensão do interesse, né? Vamos dizer assim, do hype de bancos de dados de grafos, né? Então realmente tem um interesse bastante grande. Você vê também outros bancos, quer dizer, wide columns, bancos de dados de séries temporais também. Você pegar aqui, por exemplo, os últimos 24 meses, bancos de dados de séries temporais tem realmente crescido, tem aparecido, tem se destacado aí, né? A mesma coisa aqui, né? Nos últimos 12 meses também. Aqui, na verdade, desculpe, são 2 anos, né? Aqui é no último ano, então você vê que séries temporais está passando por um hype, digamos assim. Se a gente for olhar desde 2013, a gente teve aqui alguns bancos com altos e baixos, né? XML, por exemplo, chegou aqui enfim, não sei que posição teria que contar aqui contra os outros, mas enfim, teve ali o hype, depois há um declínio, né, do interesse em banco de dados XML, apesar de que XML ainda é muito utilizado, especialmente em troca de informações entre sistemas e tudo mais. Enfim, essa parte da aula, antes de falar dos bancos, eu queria que vocês tivessem uma visão um pouco mais ampla, tá? Que vocês entendessem o que está acontecendo, digamos assim, nessa área de banco de dados, falando das implementações, né? A gente está discutindo, né, nessa disciplina especificamente NoSQL, mas existem outros termos, quer dizer, a reinvenção, como a gente já discutiu na aula anterior, do banco de dados, ou os questionamentos que vieram desde o CAP lá, e as novas versões ou tipos de banco de dados, elas podem ser muito mais categorizadas do que só a ideia de NoSQL, né? Por exemplo, tem um artigo muito interessante, esse artigo eu deixei o link aqui para quem quiser, eu recomendo muito a leitura, é bem interessante. Ele não é um artigo novo, é de 2011, mas ele estava tratando exatamente do surgimento do que ele chamou até do NewSQL, né? Quer dizer, como os bancos de dados relacionais estavam se mexendo para conseguir atender esse novo cenário que a gente já discutiu. Então, por exemplo, lá em 2004 surgiu o MySQL Cluster, né? Que é uma forma de você ter o MySQL aí particionado numa rede entre nós. É claro que é um sistema de master slave, não é como um Cassandra da vida, onde você não tem um master, né? Todo mundo ali tá se comunicando e trocando informações o tempo inteiro. Mas enfim, esse artigo é muito legal porque ele discute isso, discute também o chamado Data Grid, né? Que é uma ideia de você melhorar a infraestrutura que está embaixo do banco relacional, por exemplo, para que ele tenha uma performance melhor, né? Então essa visão aqui é muito interessante porque ele faz a separação, por exemplo, daquilo que é OLAP, né, e daquilo que é realmente operacional. E aí você tem, dentro do ponto de vista operacional, você tem o banco de coluna, você tem a parte de chave-valor, grafos, big table e tudo mais. Então eu recomendo muito a leitura desse artigo, é um artigo muito interessante. Tá?
Então vamos direto ao ponto, vamos começar a falar de bancos de dados, os tipos, né? Vamos falar agora de banco de dados chave-valor. Então o banco de dados chave-valor, como o próprio nome diz, basicamente você tem uma estrutura básica, que é você armazena uma chave, essa chave é única, obviamente, e você tem ali valores. Tá? O interessante dessa estrutura é que a gente pode ter, deixa eu ligar o meu pointer aqui, a gente pode ter também dentro dos valores, na verdade, novos conjuntos de chaves e valores. E a gente vai começar a perceber, por exemplo, que o banco de dados chave-valor, na verdade, ele deu o início a vários outros tipos. Né? Então, essa estrutura chave-valor é muito poderosa. Lá em MapReduce, quando a gente for falar de Hadoop, a gente vai ver, por exemplo, que o MapReduce, por exemplo, ele é baseado na estrutura de chave-valor. Foi assim que a gente conseguiu aproveitar um cluster gigantesco com várias máquinas para processar as informações. Tá? Então isso realmente é algo muito poderoso e é muito interessante de acompanhar. Tá? Então, pensando do ponto de vista de chave-valor, o resumo da ópera é que a gente pode ter aí pares de elementos, né? Uma chave única associada a um valor qualquer. Você pode fazer buscas na chave, tá? A chave pode ter um padrão e aí isso deixa o sistema bem poderoso. A gente vai ver exemplos daqui a pouco, exemplos práticos, tá? Você consegue controlar também tempo de vida. Não são todas as implementações de banco de dados chave-valor que oferecem isso, mas isso trouxe um benefício muito grande para esse tipo de banco de dados. Quer dizer, você não só tem agora o chave-valor, como você tem também a chance de controlar o tempo de vida daquela chave dentro do seu sistema. Tá? E do ponto de vista de implementação, ao invés de você ter, né, como a gente tinha lá no relacional, onde o banco toma conta de tudo, enfim, deixa as transações atômicas e tudo mais, o banco de dados chave-valor ele exige bastante um controle por parte da aplicação. Né? A aplicação agora passa a ter algumas responsabilidades, como por exemplo controlar as chaves, ou a forma como as chaves vão ser construídas. Né? Também entender o que está armazenado nos valores. Né? Quer dizer, se você construiu essa chave 4 aqui, por exemplo, essa chave 3 aqui, e dentro do valor da chave 3 você tem na verdade um outro conjunto de chaves e valores, é a aplicação que tem que tomar esse conhecimento. Né? Então a aplicação, por exemplo, antes de usar uma chave, ela pode perguntar, por exemplo, qual é o tipo do valor daquela chave, e a partir daí a aplicação vai lá e toma uma decisão sobre como controlar aquela estrutura. Tá? Algumas coisas interessantes do ponto de vista de vantagem. Né? Acho que certamente a mais importante é a simplicidade. O banco de chave-valor é basicamente um banco de dados de hash, né, onde você tem ali sua complexidade de escrita e de leitura é O de 1. Então você bate no banco e recebe aquela informação, porque basicamente você tem uma hash que vai te entregar um conjunto de valores. Você tem uma performance altíssima de leitura e escrita, especialmente quando você fala de um banco de dados de memória. Então se você já tinha... Se a gente fosse imaginar um banco de dados chave-valor rodando aí, armazenando as coisas num sistema não volátil, né, como a memória, a gente já teria uma performance relativamente alta. Quando a gente fala de um banco de dados desse como em memória, a performance realmente aumenta bastante. A gente vai ver isso, por exemplo, no Redis. Tá? Do ponto de vista de escalabilidade, ele acaba sendo bem mais fácil de escalar porque você consegue particionar, né? Você consegue dizer, olha, essas chaves aqui vão ficar nesse servidor, ou eu vou replicar essas chaves em N nós aqui da minha rede. E um banco de dados que é muito bem sucedido nesse sentido é o próprio Redis. Daí o uso em larga escala, inclusive a maioria das aplicações que a gente vai ver de Redis são voltadas realmente para cache. Né? Quais são as desvantagens? Exige o controle da aplicação, como eu comentei com vocês, quer dizer, agora a aplicação passa a ter um papel fundamental aqui no controle dessas informações. Ele não é transacional, então você pode ter, por exemplo, duas aplicações escrevendo ali, e aí o que ele vai fazer é sobrescrever aquelas escritas, né, por ordem de chegada. Não vai haver nenhum tipo de controle de transação, então é a aplicação que vai ter que ter esse entendimento de que as coisas agora são assíncronas, então a gente vai ter que ter políticas ali para ver quem escreve, para ver quem lê, né, em que momento você escreve, em que momento você lê. Você também não consegue operar sobre os valores, é basicamente um banco de dados que te entrega o resultado e acabou. Né, você não tem ali muita... O Redis já tem algumas coisas para te facilitar a vida ali em relação aos valores, mas em geral você não pode tratar esse banco como se fosse um banco ali que você vai fazer várias operações sobre valores, junções e coisas do tipo. Tá? É realmente um banco voltado para performance do ponto de vista de escrita e de leitura. Os valores também não são indexados porque você não tem como construir índices, né? As hashes são únicas.
É claro que dentro das estruturas, o Redis, por exemplo, também, ele acaba oferecendo uma forma de você ordenar, tem estruturas internas que você já deixa ordenado ali, né? Então, com essa ordenação você ganha a possibilidade de repente fazer algum tipo de indexação, mas tudo isso é do lado da aplicação, tá? E aí, obviamente, também, como você está falando de hash, a gente está falando de hash, a gente não tem a possibilidade de explorar relações entre os dados. Aí, para concluir, as aplicações mais comuns, vamos dizer assim, eu acho que é cache mesmo, são as que eu conheço mais. E o próprio controle do tempo de vida das coisas, né? A gente tem, por exemplo, sistemas que são extremamente críticos, e aí você tem pesos ali dos processos que estão rodando, né? Em relação a esses pesos, o que você faz é você processa aquilo e deixa aquela informação válida por um tempo, um controle de tempo. Não necessariamente isso quer dizer que é cache, no sentido de que você quer dar performance para a sua aplicação, mas que você quer que tenha um banco, uma entidade controlando o tempo de vida das coisas, e você só quer consultar para saber o que é válido e o que é não válido. Tá? Então, essas são as aplicações mais comuns do banco de dados de chave-valor. É claro que, como a gente vocês vão começar a perceber a partir de agora, você começa a ver que bancos de dados vão se repetir bastante. Por exemplo, o próprio DynamoDB da Amazon, né, que é uma das implementações de banco de dados de chave-valor, ele também é um banco de dados de coluna. Né, ele também é um banco de dados, pode ser usado como banco de dados de documentos, porque você basicamente tem a estrutura central que é chave-valor. Né. Mas as implementações mais conhecidas, como a gente já viu, são, por exemplo, o próprio Memcache, o Redis ou Redis, né? Então, existem essas aplicações aqui. Coisas interessantes de bancos de dados de chave-valor é que eles estão estendendo as possibilidades e saindo um pouco só da chave e só do valor. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, não só a chave e o valor, você pode ter uma espécie de hashing para outros campos. Né? Eu comentei na imagem anterior que você pode ter, na verdade, no valor ali uma estrutura um pouco mais complexa. Você pode ter uma lista ordenada, enfim. Então os bancos eles também estão estendendo, vamos dizer assim, a capacidade além só do armazenamento de chave e valor. Tá? E aí dentro daquela discussão que a gente estava fazendo sobre as implementações mais, vamos dizer assim, mais utilizadas ou que são mais comentadas, pelo menos segundo o ranking aqui do DB Engines, deixa eu abrir aqui essa aplicação, esse site na verdade, e a gente vê aqui desde 2013 o Redis, né, o Redis, ele já vem realmente num hype relativamente grande, né? É realmente o banco de dados mais comentado, então tem uma comunidade muito grande, tem material para você poder estudar, tomar decisões do seu projeto e tudo mais. Tá? E aí na segunda posição a gente tem o próprio DynamoDB da Amazon, que realmente é bastante utilizado, é a implementação bastante sólida, né? E que escala muito bem por conta da própria infraestrutura da Amazon. Né? Então a Amazon ela já oferece para você aí, dentro da própria infraestrutura dela, uma maneira rápida de você escalar as coisas, conectar o Dynamo com as suas aplicações e tudo mais. Tá? Bom, e aí para falar um pouco de um exemplo, deixa eu ver, eu tô com essa parte aberta aqui, vamos voltar lá para esse slide. Então, a gente pode ver aqui na esquerda que a gente tem as chaves, tá? Então, aqui nas chaves, deixa eu colocar uma cor mais forte. Aqui nas nossas chaves, basicamente o que a gente tem é uma string. Tá? Essa string ela pode ser utilizada a nosso favor, no sentido de que essa string aqui ela acaba sendo quebrada em pedaços do ponto de vista de concatenação. Então eu posso ter tanto aqui o employee underline e o ID do meu employee e usar isso para fazer algum tipo de busca depois. Tá? A mesma coisa aqui nos valores, né? Você vê que essa estrutura aqui, por exemplo, de valores, ó, eu estou guardando, já na minha chave do employee número 1, eu estou guardando uma estrutura um pouco mais complexa, percebe? Então eu já consigo extrair aqui, na hora que essa informação voltar para mim, mesmo que isso aqui seja uma string, eu já consigo quebrar isso aqui em pedaços e descobrir, olha, aqui eu tenho uma nova chave, um novo valor, a minha chave é name, o meu valor é tom, né? A mesma coisa eu tenho aqui o prédio, né? O building, A4, então aqui eu tenho uma chave de novo e um valor. Pessoal, isso aqui é um controle que a aplicação vai ter que fazer. Tá? Esse controle aqui não será feito exatamente pelo Redis ou pelo banco de dados que a gente estiver utilizando de chave-valor. Tá? Então, isso é interessante, mas também pode ser um problema se você não construir um código que consegue realmente gerenciar esse tipo de estrutura. Então, ao mesmo tempo que esse código é poderoso, ele pode trazer alguns problemas para a gente. Tá? Voltando aqui para os nossos slides,
Vocês já devem ter visto num outro vídeo o nosso ambiente prático, né? Provavelmente no primeiro vídeo aqui da disciplina eu vou comentar sobre o nosso ambiente prático, que é um projeto que eu estou desenvolvendo já tem algum tempo, que é o The Data Society. Tá? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai abrir um ambiente onde eu já deixei tudo preparado com o Redis rodando, eu deixei o VS Code também para facilitar a vida da gente. Tá? E a gente vai para esse site agora e a gente vai rodar alguns exemplos, vai fazer alguns testes. Tá? Então, vai lá no material, pega esse link agora, tá? Pega o slide e a gente vai começar a trabalhar em cima de um exemplo um pouco mais real, né, digamos assim. Então aqui na página, deixa eu dar um zoom, aqui na página do nosso projeto, do Data Engineering Society, a gente tem várias interfaces para poder navegar. Tá? Eu deixei preparado aqui para a gente o VS Code. Existem vários serviços aqui, tem o GKE, tem o OVH, o GKE é o Google Kubernetes Engine, basicamente um ambiente que você pode disparar Docker e tudo mais. Quem quiser rodar local também não tem problema, eu deixei aqui embaixo toda a explicação como é que você faz para rodar esse ambiente localmente. Tá? A única coisa que você vai precisar realmente é do Docker, não vai ter jeito, você vai precisar instalar o Docker. Ah, Matheus, eu uso Windows. Instala uma máquina virtual ou enfim, acha uma outra alternativa para a gente poder utilizar esse ambiente. Tá? Mas hoje a gente não vai precisar instalar nada, a gente vai simplesmente escolher um servidor desse aqui. O Turing está fora do ar nesse momento, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou escolher aqui, por exemplo, o GKE, tá? E ele vai começar a abrir aqui. Eu vou pausar o vídeo enquanto ele abre, e aí daqui a pouco... Bom, voltou aqui, está carregando o nosso VS Code. Vamos aguardar ele abrir. A gente vai fazer um primeiro contato, tá, pessoal, com o banco de dados de chave-valor. Então o nosso VS Code abriu, eu vou deixar essa câmera aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um zoom para ficar um pouco mais fácil da gente ver. Aqui no nosso menu, ó, a gente pode vir no menuzinho, clicar em terminal e abrir um terminal novo. Tá? Esse ambiente aqui, pessoal, é basicamente um ambiente, é uma máquina que está rodando para a gente. Então se eu der um htop aqui, por exemplo, a gente vê toda a infraestrutura disponível. Então tem 51 GB disponível, tem 8 núcleos. É claro que esse container está restrito, se eu não me engano a gente tem 2 ou 4 GB. Mas o que é importante aqui é que a gente já tem o Redis instalado. Voltando lá na página do The Data Society, caso vocês tenham interesse em ver como instalar o Redis, nesse caso eu tive que compilar também, vocês podem vir aqui na pastinha Binder, vocês vão ver aqui no Post Build. Eu deixei já tudo comentado bonitinho, quais são os comandos para você poder baixar o Redis automaticamente, compilar, instalar e colocar no PF, tudo bonitinho para você poder usar. Tá? Então o que é interessante aqui dessa tela? Deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior. Vamos guardar esse menu aqui lateral. Aliás, aqui no menu lateral, o que a gente vai fazer? No menu de Files, a gente vai aqui nessa pastinha Labs. Eu já deixei aqui pra gente um exercício básico, o exercício número 1 aí. Tá? Então vamos abrir esse exercício e fechar aqui de novo. Para não ficar esse negócio sem graça, vamos colocar aqui como se esse arquivo fosse do tipo SQL, para ele dar um highlight, pelo menos nos comandos mais importantes. Tá? Bom, então aqui eu tô dentro do terminal, né, eu consigo fazer um Redis CLI, que é a interface de linha de comando do próprio Redis, e eu consigo dar um ping no servidor para ver se o servidor está rodando. E o servidor respondeu um PONG, então significa que eu posso abrir o Redis CLI e começar a interagir com a minha instância aqui, né, do banco de dados. Então o banco está rodando, e aí eu deixei aqui alguns comandos, fiz também um esqueminha que você pode, caso você esteja nessa mesma configuração que eu estou aqui, você pode dar simplesmente Ctrl Enter para enviar o conteúdo daquela linha que você está aqui para o terminal. Então aqui o primeiro comando que a gente vai ver é como eu faço eu listo as minhas chaves, que chaves eu tenho no banco de dados. Então imagine, nesse caso a gente está rodando numa instância só, local, aqui nesse ambiente, mas eu poderia estar rodando isso num cluster, tá? Eu poderia estar em um dos nós, agora meu CLI poderia estar conectado a um dos nós, ou mais de um nó, e eu vou fazer a busca por todas as chaves. Então eu aperto Ctrl Enter, tá, pessoal? Ctrl Enter seria o mesmo do que Ctrl C aqui, né, ou copiar, e dar um Ctrl V aqui, um Shift Insert na verdade, para colar. Opa! Ah tá, é porque eu dei um espaço aqui no início. Vamos ver agora, keys. Estranho. Keys.
Vamos ver asterisco. Deve ter alguma coisa na cópia aqui que deu errado, tá? Mas basicamente vamos usar o Ctrl Enter que fica mais fácil. Então aqui ele está me dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nenhuma chave armazenada aqui no nosso banco de dados, tá? O banco de dados está vazio. Se eu quiser também eu posso começar a fazer busca usando coringas, né, digamos assim, ou até expressões regulares em cima da minha chave, tá? Então, por exemplo, se eu quiser buscar chaves começando em demo ponto, a gente vai ver lá embaixo que não houve nenhum retorno, né, aqui no nosso serviço, tá? Não existe um comando para criar uma chave, tá? Mas você pode criar uma chave valor e automaticamente essa chave aqui vai ser gerada. Então, por exemplo, pegando esse comando set chave valor, o que eu estou fazendo na verdade no meu banco é dizendo que eu quero criar uma chave chamada chave e um valor cujo valor é valor, tá? E a partir de agora, se eu quiser vir aqui em keys e listar asterisco, a gente vai ver a primeira chave do nosso banco. Peraí, vamos lá, errei aqui, hein? Eu preciso dar um set chave valor. Ok, agora sim, se eu pedir para ele exibir as chaves, a gente só tem uma chave no nosso banco que é chave, tá? O scroll aqui está muito longo, mas vamos lá. Maravilha, então eu posso também agora setar outras chaves. Eu posso fazer uma outra chave aqui chamada myKey, né? Se eu listar novamente aqui as chaves usando keys, eu vou ver que eu tenho duas chaves agora no meu banco de dados. Eu posso fazer mais uma chave fullbar. Eu posso fazer chaves aí agora realmente concatenando. Então perceba que no fundo isso aqui é uma string, tá? E aí eu estou dizendo ó, demo, redis, click, keys e um valor qualquer, tá? Agora se eu der aqui o meu keys asterisco, eu vou retornar todas essas chaves. Porém agora eu já consigo fazer keys demo.asterisco, tá? Eu vou voltar só as chaves que seguem esse padrão. Então eu poderia, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra chave aqui e vamos chamar isso aqui ao invés de keys, vamos chamar de, não sei, test, tá? E aqui um valor novo, só para facilitar, vamos enviar isso lá, ó, a gente acabou de receber o ok. Agora se eu fizer a busca por chaves, considerando demo asterisco, eu posso recuperar todas elas, tá? Então, esse é o primeiro contato, tá, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos a ideia do negócio. Tá? Você consegue também fazer, digamos assim, caching de valores, né? Então, como é que as aplicações hoje elas fazem, por exemplo, a parte de autenticação, né? Imagina uma aplicação com milhares de usuários conectados, você tem que fazer o gerenciamento de sessões, né? Então, eu posso ter aqui, olha, eu vou criar uma entrada, uma chave, né? Chamada user, o número do user e aí os campos que eu quero armazenar no meu banco de dados de memória. E vou guardar, por exemplo, a sessão daquele usuário, né? Então, se eu quiser descobrir tudo de informação que eu tenho sobre aquele usuário, eu posso agora começar a fazer buscas. Então, eu posso, por exemplo, recuperar aqui keys user.asterisco, por exemplo. Então, eu quero pegar todas as informações de todos os usuários. Se eu injetar agora aqui um novo usuário, fulano Silva, com uma outra session ID, se eu recuperar agora todos os meus keys, eu vou ter essa visão, né, de todas as chaves que eu tenho no meu banco, mas eu posso também recuperar só as informações do usuário 5, que foi o primeiro usuário que a gente inseriu, tá? Então eu vou recuperar só que existem duas chaves relacionadas àquele usuário. Então perceba que agora você deve estar entendendo como é que essas aplicações gigantescas, né, que precisam ter essas informações aí de maneira muito rápida, como é que elas fazem para armazenar essas informações, tá? Coisas interessantes que a gente pode começar a discutir aqui é que você pode ter, por exemplo, aí pensando até no contexto do nosso trabalho, aqui no tema mais amplo da disciplina, você pode ter usar essa forma para armazenar, por exemplo, o carrinho de compras, né? Então você vai ter lá o user 5 e o shopping cart dele com todas as informações. O shopping cart pode ser um JSON, tá, pessoal? Você pode colocar absolutamente qualquer coisa nesses valores aqui. Então você pode colocar um JSON que você vai em tempo de execução renderizar aquilo ali, né? Que você vai, vamos dizer assim, tornar aquele JSON um objeto para o seu sistema, para o navegador, o que seja. E aí você vai renderizar o carrinho de compras da pessoa, né?
E aí você pode colocar, a gente vai chegar lá daqui a pouco, a gente pode colocar até um tempo de vida para esse carrinho de compras. Olha, o cara ele montou esse carrinho aqui, se ele não mexer em nada nas últimas 10 horas, ou sei lá, 10 dias, apaga esse carrinho de compras, porque provavelmente aquele produto nem existe mais no estoque, precisaria recalcular para ver se ele existe ou não. Enfim, são várias possibilidades que a gente tem com essa espécie de dicionário, mega dicionário, que é o banco de dados de chave-valor. Tá? Eu coloquei mais alguns usuários aqui, então tem o usuário 9, as informações de sessão do usuário 9. Você tem uma função para checar se uma chave existe, então eu posso checar, olha, existe a chave user 5? E a resposta é não, não existe. Existe a chave user 5 asterisco? Não, não existe, porque eu não consigo aplicar essas regrinhas aqui, esses coringas, na função exists. Porém, se eu passar a chave correta, ele vai me informar que essa chave aqui existe no nosso dicionário. Tá? Coisa que a gente pode fazer também, pegar todos os valores. Né? Se eu fizer um get asterisco, na verdade, perdão pessoal, você não pode pegar todos os valores. Tá? Se eu fizer um get asterisco, eu não estou passando exatamente com a chave que eu quero. Tá? Então a chave que eu quero, ela tem que estar realmente associada à chave completa. Eu não consigo aplicar a mesma lógica que eu tenho aqui em keys ao get. Tá? Então, se eu vier aqui em keys, por exemplo, eu vou ver todas as chaves de todos os usuários. Né? Se eu vier em keys user 5, eu vou ver todas as chaves apenas para o usuário 5. Tá? E aqui, se eu quiser pegar exatamente o valor dessa chave, que é do usuário 9, eu consigo fazer um get e receber aqui de volta o meu valor. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como é que essa estrutura funciona. Agora imagina a quantidade de leituras por segundo, por minuto, que um banco de dados de memória desse, numa aplicação gigantesca, acaba sendo capaz de executar, né? Já que a gente está falando de um nível de complexidade baixíssimo, basicamente um acesso direto, né, à informação, ainda mais em memória. Então, realmente o poder dessa ferramenta é muito interessante. Tá? Continuando aqui, a gente também pode fazer o controle de tempo. Lembra que eu comentei lá nos slides? Olha, a gente pode usar isso para fazer TTL, né? Enfim. Então, se eu checar, por exemplo, eu tenho uma função aqui chamada TTL, que eu posso checar o tempo de vida de uma chave. Tá? Eu posso checar tanto em segundos quanto em milissegundos. Então, se eu quiser checar, por exemplo, quanto tempo de vida resta para essa chave aqui, eu posso rodar esse código e ele vai retornar -1. Porque eu nunca setei o tempo de vida para essa chave. A mesma coisa se eu pedir o PTTL, que seria o tempo de vida em milissegundos. Né? No entanto, eu posso dizer em quanto tempo eu quero que aquela chave seja válida. Tá? Aquela chave valor fique válida no meu sistema. E o próprio banco de dados vai controlar isso para a gente. Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, olha, tá vendo esse user knob session? Eu quero que ele seja válido durante 20 segundos. Tá? Ele me retornou ok. Agora, olha que interessante, eu posso voltar aqui e fazer o seguinte, eu quero saber o tempo de vida do user session. Então, 8, rodar de novo 6, rodar de novo 5, 4, tá vendo? 3, 2, 1, 0, -2. -2 significa que aquela chave está expirada. Né? Então faz pouco tempo que ela foi expirada. Agora, se eu pedir essa chave, então vamos colocar o comando aqui para facilitar a vida, vamos colocar aqui um get, esse valor que acabou de expirar. Né? A resposta é nil, significa que essa chave não existe mais no meu banco. Então isso aqui é muito poderoso, tá, pessoal? Você consegue fazer controles e deixar a própria aplicação rodando e cuidando para você do tempo que é interessante que aquilo ali seja válido. Então dá para fazer bastante coisa nesse sentido. Normalmente, tá, no ponto de vista de implementação, as minhas experiências aí que eu já vi no mercado, você tem atrás de uma interface REST, que tem toda a lógica, né, do negócio, você tem um banco de dados como esse, antes de você bater diretamente no BD da aplicação, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma aplicação que eu acabei participando foi busca. Então, uma pessoa ela faz uma busca, na verdade era uma empresa, né, que faz uma consulta em cima da gente, e essa consulta era muito custosa. E dificilmente, dentro de uma janela de tempo ali, de 1 hora, a gente precisaria fazer aquela consulta de novo. Né? Assim, ou haveria realmente um DX relativamente razoável para justificar aquela consulta muito... Então o que a gente fazia? A gente armazenava, a gente pegava a chave da consulta, que era o cliente, a gente montava na chave, né, o nome do cliente, a consulta que foi feita, os parâmetros, etc. E o resultado a gente colocava no valor.
Tá? E aí quando vinha essa consulta de novo, antes de bater dentro do nosso banco de dados, e aí de repente causar algum tipo de gargalo, a gente entregava o que estava na cache, né, e deixava o cliente mais satisfeito, porque entregava muito mais rapidamente a consulta para ele. Tá? E aí mais para frente o que a gente fez foi implementar uma consulta que de tempos em tempos mantinha o resultado dessa consulta na cache. E aí quando o cliente vinha buscar a informação, aquela informação já estava lá. Tá? Então é dessa forma que você pode fazer esse tipo de controle de vida e tudo mais. Tá? Bom, a gente já viu a parte TTL, você pode fazer a mesma coisa em segundos, tá? Você pode dizer que, em milissegundos, perdão, você pode dizer em quantos milissegundos aquela chave ela vai expirar, tá? Você pode também deletar uma chave, então se eu der antes de fazer o delete aqui, vamos fazer um get nesse cara. Então, ó, essa é a sessão, é a chave de sessão do usuário 5. Se eu fizer um delete aqui, eu estou apertando Ctrl Enter para enviar o comando aqui para o terminal. Se eu fizer agora, eu pedir de novo a sessão do usuário 5, essa chave não existe mais. Tá? Então, enfim, aqui você consegue deletar uma chave, você consegue pegar essa parte a gente já viu, né, de pegar as chaves e depois pegar os valores, mas o Redis ele é muito grande, ele tem muitas funcionalidades, existem outros tipos, tá? Por exemplo, você tem o set. O set é uma forma que você consegue construir um conjunto, tá? Então você quer associar a uma chave não um valor, uma string, tá? Você quer associar um conjunto de valores. Então, por exemplo, vou enviar aqui, Ctrl Enter, eu criei agora uma chave chamada mySet com um valor único dentro chamado hello. Tá? Se eu vier aqui agora e perguntar quais são os membros, então existe uma chamada específica para esse tipo de dado, né? Se eu perguntar quais são os membros desse mySet, a resposta é que eu só tenho um, que é o hello. Tá? Então tudo bem, agora eu quero adicionar mais um, que seria o world. Tá? Então de novo, se eu perguntar aqui, se eu pedir todos os membros, eu tenho agora Hello World. O interessante é que essa estrutura de dados, se eu adicionar o Word novamente, ela não vai armazenar. Tá? Então a gente não vai ter a duplicação desse valor. Então eu acabei de enviar o Word de novo e vou pedir para pegar todos os membros. E a gente vê que o Word só aparece uma vez. Tá? Então existem várias estruturas que você pode brincar no Redis, que você consegue mapear o seu problema, enfim, e se aproveitar dessa estrutura de alguma forma, de acordo com o contexto que você está, né, na sua aplicação. Tá? Existe o próprio hash também, né? Então agora eu posso criar, aí o comando é diferente, tá? Eu posso fazer um H7, então eu vou criar uma hash qualquer, e aí na minha hash eu vou colocar uma chave e um valor. Entenderam? Então vamos lá, eu vou rodar aqui esse comando. Então o que ele fez? Ele colocou na chave myHash, tá? uma chave chamada field e um valor chamado valor1. Tá? Então se eu pedir, por exemplo, para pegar tudo que está dentro do myHash, o que ele vai voltar aqui para mim existe o field 1 com o valor 1. Essa é a forma como o Redis retorna, tá, pessoal? É desse jeito mesmo. Tá? Da mesma forma eu posso acessar diretamente um field, né, ou seja, uma chave da minha chave. Né? É que essa chave aqui no fundo é uma hash, tá? Pra gente a estrutura que a gente está falando aqui é uma hash, porque eu vou ter vários fields. Então, quando eu peço simplesmente esse field 1 aqui, aí sim ela me traz o valor. Tá? Agora, quando eu estou falando se eu quiser inserir, por exemplo, um novo par, né, na minha chave, quando eu peço todos aqui, eu acabei de inserir, né? Quando eu peço todos, agora ele vem em sequência. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Tá? Da mesma forma como eu posso agora pedir o campo 2. Tá? E aí você vê que vem o valor 2 aqui. Certo? Você pode fazer em sequência também. Tá? Então você pode passar tanto uma chave e valor, como você pode passar um conjunto de chaves e valores. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, não sei, uma aplicação que está relacionada aí a filmes. Né? Então, os filmes do usuário 3, aqui é a minha chave, a forma como eu construí a chave, tá vendo? E aí, aqui dentro dessa chave eu tenho que a chave MovieID tem o valor 3, o título é o Liar Redemption, o gênero é comédia e aventura e o ano é 1988. Tá? Então, quando eu rodar isso aqui, se eu pedir agora, por exemplo, tudo que está dentro do user3 movies, a gente vai ver que vai voltar chave valor, chave valor, chave valor, certo?
Da mesma forma como eu posso pedir dentro do user, dos movies do user 3, eu quero só o título, tá? Então eu consigo recuperar aqui. Opa! Não tem o título aqui, vamos ver. Não tem o título. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Agora foi. Acho que com esse negócio de dar Ctrl Enter, às vezes ele se atrapalha um pouco, tá? Mas está aqui o título Lion Redemption, tá? Você consegue também fazer check dos tipos. Então, se a gente for pensar, lembra que a gente criou lá a user session do usuário 6? Se eu perguntar qual é o tipo dessa chave aqui, o tipo dela é string. Se eu perguntar daquela hash que a gente criou lá em cima, qual é o tipo, ele vai dizer que é do tipo hash. Mesma coisa esse outro cara aqui que também é uma hash. Eu deixei aqui, pessoal, a documentação do Redis. Existem várias estruturas, a gente não vai conseguir detalhar tudo isso aqui no curso. O bom é que agora você tem esse ambiente aqui onde você consegue facilmente ter um Redis rodando, né? Basta clicar vou voltar aqui no nosso The Data Society. A gente tem vários serviços já funcionais aqui no Lab Redis. A gente tem vários serviços aqui funcionais, então você clica e você vai para um ambiente como esse. E você pode escolher, inclusive tem Jupyter. Eu prefiro, Matheus, eu prefiro um Jupyter Notebook. Eu também gosto bastante, mas aqui eu queria que vocês tivessem esse contato um pouco mais com a linha de comando mesmo, né, do ambiente, tá? Mas é isso. A gente fecha então o exemplo aqui do nosso banco de dados de chave-valor e agora a gente vai para o banco de dados. Bom, vamos lá. Banco de dados de documentos. A gente viu um pouco sobre banco de dados de chave-valor. E a gente vai falar agora sobre uma espécie de vertente, tá, pessoal? Que é o banco de dados de documentos. Essa ideia, como eu comentei antes, de chave-valor é bem poderosa. E aí o pessoal começou a perceber o seguinte: bom, e se eu tratar uma estrutura complexa sob a ótica de um documento? Ou seja, uma estrutura hierárquica, onde eu consigo ter chaves e valores dentro dos valores, né? E o que acontece se eu fizer isso? Como é que eu posso aproveitar essa estrutura, essa flexibilidade e tudo mais, tá? E aí surgem, na verdade, os bancos de dados de documentos. Bom, em resumo, um banco de dados de documentos nada mais é do que uma coleção de documentos. Então, ao invés de ter lá as suas colunas dentro de uma tabela, no modelo relacional, por exemplo, como a gente já falou aqui, você tem, na verdade, uma coleção de documentos. O documento nada mais é do que uma hierarquia, tá? Lembra de modelo lógico que a gente começou lá na aula, na parte 2 aqui da aula? Existem vários modelos lógicos, né? Um modelo lógico é o hierárquico, tá? E aí, no fundo, um documento ele nada mais é do que um conjunto de pares chave-valor. Só que um pouco especializado, digamos assim, tá? Então a chave ele é um valor único e o valor é uma estrutura complexa. Complexa no sentido de que ele pode conter outro documento, tá? Então imagine que você pode ter um documento pai e aí um dos valores ali das suas chaves é um outro documento, que a gente chama de documento aninhado e por aí vai. Você pode serializar esses documentos pensando na ótica de XML e na ótica de JSON, por exemplo. JSON ganhou bastante espaço, a gente já falou um pouco sobre isso, porque é uma estrutura simples, ela é muito poderosa, então a gente vai ver que várias implementações de banco de dados de documentos são voltados para a serialização em JSON. Tá? Você pode fazer consultas simplesmente aplicando filtros aí nessas chaves e valores, tá? Ou até dentro de um documento que está dentro do seu documento ali, né, que é um valor do seu documento. Pensando nas vantagens, eu acho que a principal delas, e essa é uma das coisas que eu acho que é mais interessante, é que você consegue armazenar dentro do banco de dados agora uma estrutura que ela vem de maneira muito parecida com o que você usa na aplicação. A gente vai falar daqui a pouco também sobre serializar e deserializar, por exemplo. Então imagina que é muito simples, você trazer um objeto JSON, você consegue transformar aquilo ali, um string, né, num objeto lá com os campos e tudo mais. Então, para você fazer um mapeamento para objeto, para orientação a objeto, por exemplo, é extremamente poderoso, porque um subdocumento para você pode ser um outro objeto. Então, imagine que você tem lá a pessoa e pessoa dentro dela tem um objeto lá que é o braço, tá? Sei lá, você está construindo um sistema lá de medicina e você tem um objeto que é pessoa, e pessoa na verdade tem ponteiros para outros objetos, né? Você consegue fazer esse mapeamento pensando num JSON. Então isso é muito interessante, tá? Isso é bastante poderoso. Do ponto de vista de vantagem, eu coloquei aqui que o esquema não é rígido, né? O esquema é flexível. Mas você pode ver que eu até destaquei, cadê meu ponteiro?
eu até destaquei aqui o seguinte, que isso pode se tornar um pesadelo. Então a gente imagina que, não tem esquema, que legal, eu não vou ter que me preocupar com essas coisas, lá, não vou ter downtime do meu serviço, né? Então eu posso colocar um campo novo lá e tal, mas isso pode se tornar um pesadelo se você não controlar muito bem. Então existem pesquisas, né? Existem várias estratégias, etc., para você poder cuidar dessa flexibilidade, vamos dizer assim, para ela não te morder. Especialmente se você estiver falando de cenários onde a troca de esquema é muito constante. Né? Então você tem que pensar, por exemplo, né, nos registros anteriores. Então, tudo bem, eu estou escolhendo de registros aqui, a partir de agora eu vou colocar um campo lá que é, não sei, a categoria. Tá? Tudo bem, mas aí o que você faz com os campos, os outros documentos, na verdade, né? Com os campos dos outros documentos que agora não vão existir nesses documentos passados. Então, assim, isso é um benefício, de fato, né? Você consegue ter esse poder, isso é muito bom, isso te dá uma flexibilidade bastante grande, diminui o tempo de downtime do seu serviço, caso isso aconteça, numa emergência e tudo mais, mas você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Do ponto de vista de desvantagem, tem a questão da denormalização, né? Ou seja, você acaba tendo bastante dados redundantes. Isso não é bem uma desvantagem, tá, pessoal? Porque você ganha do lado da otimização. Por outro lado, você acaba tendo que gerir isso, a aplicação acaba tendo que gerir isso. Tá? Existem várias estratégias também para você gerenciar essa parte, inclusive coisas consolidadas, ferramentas para te ajudar nesse sentido, estrutura de dados e algoritmos para te ajudar nesse sentido. Mas isso pode ser um problema também. Tá? Do ponto de vista de ligações, o que a gente conhece lá como chaves estrangeiras, por exemplo, né, nos bancos de dados relacionais, essa parte não é gerida pelo BD. Então é você que tem que cuidar isso de certa forma. Novamente aqui, até pela larga adoção, né, do banco de dados de documentos e até a evolução do SGBD mesmo, como o MongoDB, que é o que a gente vai usar aqui na disciplina, existem várias estratégias para você cuidar disso. Né? O banco ele te dá algumas ajudas nesse sentido, mas não é papel dele, vamos dizer assim, não é do core do banco de dados de documentos fazer esse tipo de correlação. Eu paguei um valor lá, o que eu faço agora com esse ID aqui, como era, por exemplo, lá no banco de dados relacional, que a gente já conhece, né, que vocês já trabalharam, onde você faz uma deleção em cascata, né? Então você vai apagando aqui, aí tem o chave lá, e não sei o que e tal, e o próprio SGBD vai cuidar disso para mim. Né? Isso não é papel do banco de dados de documentos. E aí a aplicação entra como alguém central para fazer esse controle. Tá? Então você tem que entender que agora a sua aplicação vai ter que também ali terceirizar um pouco, né? Vai ter que pegar um pouco, na verdade, da responsabilidade do banco de dados para poder controlar esse tipo de coisa. E aí, do ponto de vista de alinhamento, dependendo do volume ou até da quantidade de níveis que você tem, você pode começar a ter problemas. Porque existem várias formas de você indexar isso aí. Tá? Então, por exemplo, no Elasticsearch vai ter uma forma, vai existir um nível onde você consegue alinhar documentos e você não vai ter um impacto tão grande em performance. Já em outro, você na verdade está sempre adicionando um documento. Né? Então, quando você for fazer esses alinhamentos ou algum tipo de filtro ou busca em cima desses alinhamentos, o que vai gerar uma carga de performance é que você vai ter que ficar fazendo busca em documento, dentro de documento, dentro de documento. Tá? Então, se você tiver muitos níveis, e aí do ponto de vista de precisar o que seriam esses muitos níveis você vai ter que avaliar. Tá? Mas se você tiver um número razoável de níveis, de documentos, dentro de documentos, é importante você considerar esse cenário. Tá? Do ponto de vista de aplicações, são as mais variadas. A gente pode ver que MongoDB e banco de dados de documentos provavelmente são dos mais adotados dentro do conjunto de bancos de dados NoSQL. Tá? Então você tem desde aplicações web, e aí você já tem a entrega, por exemplo, muito mais fácil para o próprio browser ali renderizar os objetos JSON, etc. Então, realmente, bancos de dados de documentos, especialmente de JSON, realmente ganharam aí digamos assim, a maioria dos desenvolvedores, dos arquitetos e tudo mais. Tá? E aí eu estou trazendo aqui um exemplo de JSON, onde você vê na esquerda como é simples representar, né, um objeto, e aqui na direita o que seria um objeto em si. Né? Então imaginar uma instância mesmo dentro do seu programa, etc. Então, aqui dentro de um ambiente JSON você pode ter um objeto, né, com um atributo aqui, que é nome, e que tem um outro objeto, né, que é o livro. E aí o livro vai ter os atributos dele. O título é Horácio Udino, o ano é 2010. Tá? Então, isso aqui é bastante interessante, é bastante poderoso, tá, pessoal? Porque subir em cima do JSON realmente foi uma sacada interessante que aconteceu nos últimos anos. Vocês devem ter percebido que o JSON ele ganhou o mundo, assim, né? Então, só pra gente relembrar, o JSON ele vem lá do Netscape. Aliás, o Netscape, pelo amor de Deus, né?
que seria da gente sem o Netscape? Ele é baseado em JavaScript, e a ideia de JSON estava voltada antes para scripts do navegador. Você tem aquela coisa de cross-domain, né? Você tinha o navegador que rodava no Windows, o navegador que rodava uma outra versão de um outro software. Então pensou-se numa estratégia simples para trocar essas informações, que é basicamente string, né? E isso é realmente muito poderoso. Então iniciou-se aí com esse intercâmbio de objetos e acabou substituindo, por exemplo, o XML. Não é nem substituindo, né? Em sistemas assíncronos Ajax. Aqui é um pleonasmo, tá? Esse Ajax é assíncrono, mas em geral, pelo menos, na maioria dos casos. Mas assim, a ideia é que no começo a maioria dessas chamadas eram XML. Quem lembra lá das funcionalidades do navegador, dos objetos que vem no navegador do JavaScript, e você tinha lá o XML, HTTP request, tudo mais, acho que tem até hoje, não sei exatamente como é que ficou, tem muito tempo que eu não programo web, graças a Deus, o JavaScript é complicado, né? Se você programa JavaScript, todo o meu respeito pra você, tá? Mas enfim, o JSON veio com essa força, né? E ele acabou invadindo o banco de dados também, o que faz total sentido, tá? Porque ele é muito leve, e aí eu acho que esse é o grande benefício, né? O poder do JSON, eu deixei até grande aqui no slide para você lembrar depois que você for estudar. O poder do JSON ele vem da forma de guardar um objeto de maneira inline, ou seja, você tem um string que você consegue converter aquilo ali para um objeto. Então é realmente um negócio muito poderoso, né? Agora você tem que fazer alguns sacrifícios também. Tá? Então olha esse outro exemplo aqui. Então, se eu tiver um objeto vazio, um objeto sem nenhum, com os atributos ali tão vazios dentro dele, tem um objeto assim, tem uma string com uma chave, abre chave e fecha chave, né? Então, e se eu quiser colocar um atributo, eu simplesmente faço aqui, existe uma estrutura mínima, né, que é basicamente chaves e valores aqui em aspas, quando for string, se for o número você põe o valor direto. Você tem estruturas mais complexas como um array, então eu tenho aqui um objeto, que na verdade tem um outro objeto, que é o objeto vitórias, que é um array aqui. Então é um negócio realmente muito fantástico, acho que quem nunca parou para pensar nisso, começa a prestar atenção. Lá a gente vai ter uma aula específica sobre banco de dados de documentos, a gente vai trabalhar com o Mongo. Então nessa aula a gente vai detalhar um pouco melhor, vocês vão ver outros poderes que o JSON tem, mas por enquanto vamos só entender um pouco a estrutura e lembrar um pouco dos detalhes aqui, tá? Então basicamente você começa tendo um documento, né? Um documento são chaves e valores, e você consegue praticamente colocar o que você quiser, né? Pensando em novos objetos ou campos, etc. Tá? A flexibilidade realmente é muito grande. Então dentro de um objeto aqui dentro, você pode colocar um campo e um valor, adicionando mais campos e tudo mais. Tá? Você pode colocar também aqui um array, né? Você pode colocar outros documentos. Então observe que essa chave aqui, obras, ela é um array, e esse array é um array de subdocumentos. Então eu tenho aqui o campo tipo, sobrado, aí o campo ano, 2013. Então imagine que quando eu pegar isso aqui e eu fizer a minha deserialização, eu consigo criar os objetos, né, dentro do meu contexto. Eu estou falando de Python, vou criar um dicionário. Estou falando de Java, vou mapear isso direto para atributos lá do meu objeto, por exemplo. Né? Então existem várias formas de você lidar, isso aqui realmente é um negócio muito interessante. E aí, falando em serializar e deserializar, essa é a grande vantagem, né? Na verdade, todas as linguagens elas acabaram aproveitando essa forma fácil. Então, basicamente, é isso aqui que você faz no JavaScript, né? Eu tenho uma pessoa, ele é, na verdade, no Python isso aqui seria um dicionário, né? E você tem os campos aqui, no fundo você consegue tanto serializar, jogar isso aqui para uma string, tá? Então, isso aqui vai gerar uma string lá com as chaves, as aspas e tudo mais. Então, você pegou um objeto do seu sistema, né? E serializou isso numa string, e você agora consegue mandar para um outro sistema que vai fazer o quê? Vai fazer o parsing disso aí, né? E vai deserializar para construir o objeto lá no seu ambiente. Então realmente é um negócio muito poderoso, é um negócio muito interessante. E aí várias linguagens fizeram isso, Python, Java, enfim, praticamente qualquer linguagem que você for trabalhar hoje, deixa eu voltar aqui, você vai conseguir aproveitar esse cenário, né? Então aqui é o exemplo de JavaScript, você tem Python, Java, enfim. Então o JSON ele realmente virou uma espécie de formato padrão aí para troca de informações, né? Então faz muito sentido a gente pensar isso por vista de banco de dados. Então de implementações de banco de dados de documentos, a gente tem desde a galera lá de XML, né, BaseX, o próprio Virtuoso, que é um banco multimodelo, na verdade você consegue colocar grafo também lá, você consegue colocar relacional, você consegue usar ele como um relacional, mas ele também tem uma parte específica para XML. Um banco realmente muito poderoso.
A gente tem aí dos bancos que usam JSON, né? O CouchDB, o MongoDB, o Couchbase, o DynamoDB, o OrientDB. Eu coloquei uma asterisco aqui no DynamoDB para você lembrar que você já viu o Dynamo no outro, né? Em chave valor também. Então perceba como, no fundo, tudo que é chave valor dá para você simplesmente implementando em cima daquela estrutura básica que você faz de chave valor, você consegue ir adicionando bancos de documentos, a gente vai ver agora a parte de colunas, né? Então realmente é uma estrutura muito poderosa. Aí falando do ranking, estou até curioso aqui para ver, deixa eu ver quem é que está em terceiro lugar aqui. Então a gente tem o Mongo disparado, realmente o Mongo é o mais usado, a gente vai ver aqui na disciplina, tá? Vocês vão ter um contato um pouco mais próximo com o Mongo. Inclusive no trabalho, provavelmente vocês vão usar alguma coisa como Mongo, Neo4j, etc, que a gente vai ver aqui na disciplina, tá? E a gente tem, olha a subida do DynamoDB. Eu estava curioso para ver esse verde aqui, o verde é o Azure mesmo, o Cosmos, que tem crescido bastante, realmente tá hypando aí, né? Enfim, existem vários aí bancos, existem várias implementações, tá? Mas Mongo é o mais, de longe, né, o mais usado, e é por isso até que a gente escolheu falar sobre ele aqui na disciplina. A gente vai ter na próxima aula uma parte específica para falar sobre banco de dados de documentos e de grafos, tá? Mas eu queria que vocês tivessem um primeiro contato já agora. Então, de novo, aqui no Data Society, eu já deixei tudo pronto para vocês aqui, um ambiente com o Mongo rodando, bonitinho. Nesse caso, para esse momento agora, eu vou preferir abrir um Jupyter Lab. Então vou escolher aqui um servidor, pode ser o próprio GKE mesmo. Ele já está buildado, mas enquanto ele está abrindo... Maravilha, abriu aqui, eu abri uma instância no Genesis, que é um outro serviço. Deixa eu dar um zoom aqui. Dessa vez a gente vai usar o Jupyter Lab, mas para facilitar um pouco, até para a gente ter uma interface um pouco mais amigável. E a gente vai ter aqui, pessoal, nessa pastinha Labs aqui na esquerda, isso aqui é o conteúdo do nosso repositório, tá? Se você quiser ver isso offline, você não precisa abrir, você pode só clicar aqui em Labs. E o próprio GitHub vai mostrar para a gente aqui essas operações, tá? Ou, na verdade, esses notebooks. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Vamos ver. Maravilha, está aqui, tá? Então a gente deixou tudo bonitinho, tem várias consultas, etc. Mas agora a gente quer fazer só um primeiro contato, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes no Mongo, a gente vai falar um pouco mais na nossa aula, mas você pode, por exemplo, vamos lá, vamos abrir um terminal, aliás, vamos abrir aqui o notebook, ó, de operadores básicos. Vamos aqui no Launcher, vamos abrir um terminal. Vamos jogar esse cara aqui para cá. Esse cara vamos botar aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu esconder esse menu lateral aqui. Vamos deixar isso aqui só como uma referência, tá? Esse segundo notebook, por exemplo, a gente vai falar de Python, tá? A gente deve ver a implementação tanto em Python quanto em Java, tá? Mas agora eu não vou rodar esse notebook especificamente, eu vou deixar aqui muito mais para a gente lembrar um pouco. Posso até abrir aqui, tem uma outra referência no Laboratório 1, que são os comandos shell. Vamos renderizar esse Markdown aqui, vamos abrir ele como preview, vamos deixar ele aqui como uma referência. Bom, então de novo, isso aqui é um ambiente, tá, pessoal? A gente está dentro de uma máquina aqui, deixa eu ver o que a gente tem de recurso aqui nessa máquina, então acho que tem um pouquinho de núcleo aí para a gente poder explorar. Não sei se está tudo disponível com o nosso container, mas enfim. É uma máquina relativamente boa. E o Mongo, o legal é que o Mongo já está instalado. Deixei tudo bonitinho aqui para a gente poder usar, tá? Novamente, quem quiser ver os detalhes de instalação, pode ir lá no repositório, na pastinha Binder, e vai estar tudo lá, certo? Coisas interessantes aqui que a gente pode ver. Então agora, como a gente já está dentro do Mongo, eu consigo fazer, por exemplo, um show DBs. Vai mostrar todos os bancos que a gente tem aqui. Como a gente acabou de subir uma instância, né, essa janela vai ficar rodando aí. Se eu não mexer nela, ela vai ficar rodando acho que 20 minutos, alguma coisa assim. Então lembrem-se de sempre interagir com esse ambiente aqui, porque ele é temporário. Se você não mexer com ele, ele vai fechar. Você vai ter que ir lá no Data Society de novo e abrir uma nova instância, tá? Maravilha, então aqui eu tenho os shows DBs e eu consigo agora usar um DB. Então vamos usar aqui um DB inf 325, tá? Então vamos usar esse banco de dados. Se a gente der um show DBs aqui, não vai aparecer, porque a gente não colocou nada ainda nesse banco de dados, tá? Aí, pessoal, o Mongo, ele também tem outras características que são bem interessantes, que é a própria tolerância, né, a particionamento. Então poderia ter um cluster rodando aqui.
se possível, eu vou deixar uma aula gravada, eu vou ver se vai dar tempo, né? A gente acabou de conseguir ser aprovado no programa da AWS para usar o recurso da AWS. Então talvez a gente consiga rodar alguma coisa lá dentro do próprio AWS e escolher lá quantos nós a gente quer e tudo mais e ver como é que é o ambiente rodando do Mongo, tá? Mas aqui o objetivo é mais consulta, ter um primeiro contato. Então, se eu tenho uma variável agora chamada db, eu sei que eu estou usando esse db aqui, então se eu fizer db.collections, vamos ver aqui, eu posso criar uma collection, tá? Então eu posso dizer aqui que eu vou ter uma collection movie, por exemplo, tá? Então eu tenho uma db.collectionMovie e eu não preciso criar explicitamente uma coleção, tá, pessoal? Aqui para o Mongo, vamos dizer que uma coleção seja uma tabela, talvez. Talvez dê para fazer uma aproximação nesse sentido. Eu não preciso criar explicitamente. Eu poderia até ter um comando aqui, tá? Mas eu não preciso fazer isso. Então, eu tenho uma collection movie aqui e eu vou inserir meu primeiro documento. Então, eu vou aqui dentro dessa collection, vou fazer um insert e vou colocar aqui um documentozinho. Deixa eu ver, eu estou dentro de movie, né? Então, title desse movie aqui vai ser matrix, certo? E vou dar um insert. Se eu vier agora e der um show, eu acho que é show collections, eu tenho só uma collection que é o collection movie. Então a partir de agora, dentro do meu DB, ó, eu estou apertando tab aqui, ele vai me... Opa, deixa eu botar uma variável para facilitar a vida, né? Se eu der tab, ele vai mostrar que eu tenho aqui o objeto já agora collection movie. Então, se eu for preenchendo, der um tab, ele vai completar. Eu posso dar um find agora, né, e recuperar os documentos. Então eu só tenho um documento aqui, que é esse documentozinho title matrix. Essa chave aqui, tá, a gente vai detalhar um pouco melhor lá, mas basicamente é assim que eu evito ter documentos duplicados. Tá? Então no fundo, o que o Mongo faz? Vamos lá, vamos inserir um novo filme matrix aqui. Tá? O que o Mongo faz? Vamos buscar tudo agora. Ó, o que o Mongo faz? Bom, tudo bem, o cara inseriu um documento aqui. Ele não me falou qual é o ID que ele quer usar, eu vou gerar um ID qualquer. Tá? Então é dessa forma que a gente evita, por exemplo, que eu tenha documentos idênticos dentro do meu banco de dados, né? Porque isso seria o caos. Mas ao mesmo tempo eu consigo alterar esse valor. Então vamos dar um create aqui, insert title matrix. Mas eu consigo, por exemplo, chegar aqui, ó, e fazer o seguinte. Consigo colocar o ID, dois pontos. Vamos colocar um ID. É um número aqui da minha loja, né? O número do filme aqui, tá? É o número do produto, sei lá. Então vamos colocar esse cara. Então ele está dizendo que um documento foi inserido. Se eu fizer a busca agora dentro da minha collection movie, eu vou ver que eu tenho três documentos. Diferente dos outros, onde eu não especifiquei qual é o ID e esse ID foi gerado, agora, se eu der um insert e eu mantiver, por exemplo, esse ID aqui, eu vou receber que eu tenho uma chave duplicada, né? Então isso aqui é muito interessante, pessoal, é bem poderoso, né? Agora percebam os desafios que a gente tem aqui nesse sentido. Então eu poderia inserir aqui 200 filmes Matrix e tá falando do mesmo, né, do mesmo filme exatamente. Então são controles que vocês vão ter que fazer. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo, seria a collection movie.remove, remove, e eu quero remover todos. Vou passar aqui um select all, tá? Para poder remover. Beleza, removi os três. Se eu pedir um find agora, não tenho nada, tá? Agora sim eu vou inserir o meu filme Matrix aqui. Cadê? Deixa eu dar um zoom, não sei se vocês estão vendo. Espero que não esteja muito pequeno. Vou inserir aqui o title Matrix. Se eu pedir o find, vai estar aqui. Enfim, o que eu gostaria só aqui que vocês tivessem é basicamente essa primeira experiência, tá, pessoal? Para entender um pouco como é que o banco funciona do nível aí mais básico possível. A gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Quem quiser já ir vendo um pouco o que você consegue fazer, quais são as operações e tudo mais, esse documento está bem, digamos assim, acessível, né? A gente foi colocando passo a passo aqui as operações. Então quem quiser pode já ver esses documentos para se acostumar aí e não ter problemas na próxima aula, tá? Voltando aqui para o nosso slide, a gente encerra então o banco de dados de documentos e a gente vai agora para o banco de dados orientado a colunas, tá?